Caiu o WhatsApp, caiu o Facebook, caiu o Instagram e também caiu o Botafogo. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu chegando nessa noite de quarta-feira, recheado de informações. Quero pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem o like de vocês. Vocês que não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Rapaz, quarta-feira, o Machuca machucou o Chora-Fogo. Chora-Fogo passou a maior vergonha, mas não, que teve a do Fluminense aí que tomou o gol no menor espaço de tempo, se eu não me engano, foi 3 segundos, 7 segundos, eu não lembro, mas foi assim, uma coisa bem esdrúxula mesmo, né? E mesmo com um formato diferente, o Botafogo entrou para a lista seleta de times brasileiros que foram eliminados em sua primeira partida no Mundial de Clubes. Ai, eu não sei se eu rio, eu não sei se eu choro, se eu comemoro. Ai, chora fogo, chora coração. Meus queridos, vamos lá. Uma coisa eu tenho que dar a mão à palmatória foi a Arthur Jorge, né? O repórter foi lá entrevistá-lo dentro do gramado, dentro do campo ainda, né? O 777, aquele estádio feito de container, e o Arthur Jorge falou o seguinte, o repórter perguntou para ele, né, se a viagem, o fuso de 6 horas, e Arthur Jorge foi bem direto e reto. Não vou colocar a culpa em cansaço, não vou colocar a culpa em fuso horário, em coisa que nós não fizemos, ou seja, o Botafogo não fez a parte dele dentro de campo, não fez uma boa partida, tomou 3-0 do Pachuca, no segundo tempo tomou 3 gols. Então, Arthur Jorge, parabéns pela sua postura, né? Botafogo é o melhor time da atualidade no Brasil, né? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América, mas querer comparar o Botafogo com o Flamengo de 2019, aí é sacanagem. Flamengo foi campeão com 90 pontos em 2019. Dentro do avião, depois de ter sido campeão da Libertadores da América, o Flamengo estava sendo campeão brasileiro na 34ª rodada do Brasileirão. O Botafogo teve que esperar aí a 38ª rodada para se consagrar campeão brasileiro depois de 39 anos. Então não pode comparar. Na seleção dos melhores da CBF em 2019, o Flamengo colocou 9 jogadores. 9 jogadores, o técnico e o gol mais bonito e o artilheiro. Artilheiro foi Gabriel Barbosa. O gol mais bonito foi de Arrascaeta, o gol de bicicleta. Já o Botafogo não. Se eu não me engano, colocou 5 ou 6 jogadores na seleção. Olha a diferença. Olha a diferença. Pô, então não queira comparar, não. Não queira. E o vice daquela época estava com 74 pontos, que foi o Santos e o Palmeiras, né? Bom, falando aqui de Mundial que o Botafogo perdeu, a FIFA abriu lista de interesses por ingressos do Super Mundial de 2025. Ao acessar o site da FIFA, os torcedores podem manifestar o desejo de adquirir ingressos e receber o aviso quando as vendas estiverem prestes a começar. Ou seja, os ingressos ainda não começaram a ser comercializados. Você entra nesse site, entra na lista de interesse e assim que quando começar as vendas, a FIFA estará avisando os torcedores interessados que será um mundial caro para quem quiser sair do Brasil para poder ir lá. O dólar está na casa aí de R$6, se eu não me engano, né? Tem a passagem, tem a hospedagem, a alimentação. Caso o Flamengo avance de fase, vai ter que ficar um mês lá, ou seja, vai ser um evento caro. O caramelo aqui espirrando aqui de baixo. Agora o pessoal aí do Botafogo, por favor, saiam de Nárnia. Nárnia é aquele filme que tinha o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Saiam de Nárnia, voltem para a realidade, né? Bom, tem muita coisa para trazer para vocês aqui, ó. Dirigentes do Leixões preocupam com negociação após vitória de BAP nas eleições do Flamengo. Lembra que o Rodolfo Landim era um grande entusiasta para poder contratar o Leixões, né? 56% da SAD do clube português. Mas, porém, depois da eleição de BAP, né, talvez essa negociação não aconteça, porque BAP já havia até criticado
essa situação do Flamengo adquirir aí 56% da SAD do Leixões, né? Eu vou trazer a matéria aqui para vocês, ó. Novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, já tem um problema para resolver quando assumir o clube. Isso porque a gestão de Rodolfo Landim mantinha conversas ativas com dirigentes do Leixões de Portugal para comprar 56% da SAD, que é a SAF, né, da equipe de Portugal. Porém, com a vitória da chapa adversária, o clube português está preocupado que a promessa não seja mantida. Além disso, segundo o jornalista Pedro Felipe Maia, do 0 a 0, o Flamengo já estava investindo ativamente nos Leixões ao longo dos últimos meses. O Flamengo, inclusive, comprou o complexo esportivo para que a equipe de portuguesa pudesse realizar os seus treinamentos. Agora, com a vitória de Luiz Eduardo Batista nas eleições do Flamengo, a diretoria do Leixões está preocupada acerca da continuidade de investimentos por parte do Mengão. Antes da votação para a presidência, BAP concedeu entrevista exclusiva ao Coluna do Fla e afirmou ser contrário à compra do clube português. Vamos para o que disse BAP em entrevista exclusiva ao Coluna do Fla. Abre aspas. Vai internacionalizar a marca do Flamengo comprando um clube de segunda divisão de Portugal. E nós que fazemos piada com portugueses. Tolice, o que vai internacionalizar a marca do Flamengo é pagar o sinal da Globo que esse contrato de transmissão de televisão permitiu, é levar o sinal do Flamengo para qualquer buraco do mundo que queira assistir a gente segunda divisão de Portugal. Isso é tolice, fecha aspas, disse BAP. Ou seja, BAP é completamente contrário à aquisição do Leixões de Portugal, né? Então, mudando aqui de assunto, teve treta aí no Flamengo entre Marcos Braz com relação aí os novos mandatários do Flamengo, porque ele não gostou do que está acontecendo com um dos membros do departamento de Rodolfo Landim. Olha só, vou deixar um recadinho. Braz sobe o tom e em mensagem sobre dirigente do Flamengo, que é o Diogo Lemos. Abre aspas para o que disse aqui Marcos Braz. A eleição passou. Quem ganhou, assume. Quem perdeu, vai para casa. Às vezes, no processo eleitoral, as coisas esquentam e é do jogo das 4 linhas. Porém, ficam no processo eleitoral. Se não quiserem fazer dessa forma, ok, mas vou deixar um recadinho para alguns que querem extrapolar o período eleitoral. O que pegar para o Diogo Lemos, pegará para todos nós. Vamos em frente. Salve o Flamengo e a festa do processo democrático do nosso querido clube. Fecha aspas, disse Marcos Braz em publicação nas redes sociais. Ou seja, a transição não está sendo nada pacífica, né? Mas por que Marcos Braz falou isso? Eu vou trazer para vocês. Marcos Braz usou as redes sociais para sair em defesa do amigo e até então vice-presidente de gabinete do Flamengo na gestão Rodolfo Landim. Com a mudança do comando do clube, alguns torcedores passaram a dar recados acalorados para ex-dirigentes do Flamengo. Não pode acontecer, já passou a eleição, os caras já perderam, acabou. Foi a diretoria mais vitoriosa do Flamengo, 13 títulos em 6 anos. Erraram pra cacete. Faltou profissionalismo? Faltou. Por causa disso que eles perderam, acabou. Bola pra frente, a roda gira, acabou. Esquece, agora vamos torcer para essa nova diretoria fazer um bom trabalho. Como eu falei, no papel, essa diretoria está com projetos maravilhosos. Agora vamos ver aí em prática como vai ser. Bom, mudando aqui de assunto, né, falando sobre atletas agora, Davi Luiz entra em contagem regressiva para definir permanência no Flamengo. Antes de mais nada, na coletiva de imprensa após o empate com vitória em 2-2 no domingo, o técnico Felipe Luiz revelou que a renovação de Davi Luiz ainda vai ser pauta no Flamengo. De acordo com o treinador, a diretoria rubro-negra vai definir a situação do zagueiro na próxima semana. O BAP assume dia 18, só pode meter o bedelho, só pode opinar, né? Só pode tomar alguma decisão a partir de 1º de janeiro de 2025. Bom, apesar disso, o que deixa a situação de Davi Luiz incerta no Flamengo é a mudança de gestão. Caso isso ainda não se...
Com isso, ainda não se sabe o que a nova gestão do Flamengo vai decidir sobre o futuro de Davi Luiz. Vale ressaltar que o período de transição de Landim para BAP já começou e o presidente eleito na última segunda-feira assume o comando do clube na próxima quarta-feira, dia 18. Mas, como eu falei, ele só pode tomar decisões a partir do dia 1º de janeiro de 2025. A situação atual de Davi Luiz é a seguinte: no momento, Davi Luiz tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2024, ou seja, no final do ano. Com isso, pode ser que a nova diretoria assuma a renovação do zagueiro. Diante de tantas possibilidades, o que se sabe é que Felipe Luiz gostaria de ter, né, o defensor ainda no elenco do Flamengo. Ele é muito importante, principalmente ali com jovens, para ajudar na beira do campo, né? O Davi Luiz que vai completar agora 38 anos de idade. Bom, então vamos falar aqui de chegada de jogador, vamos falar aqui de Roger Guedes, meu querido, alvo do Flamengo, tem salário astronômico no Catar. Eu acho que será uma aquisição tanto quanto difícil. Roger Guedes joga no Al Ahly do Catar desde agosto de 2023 e possui contrato com a equipe até julho de 2027. Destaque da equipe do Catar, o atacante recebe entre 4 milhões e meio a 5 milhões de reais por mês, valor que nenhum jogador alcançou no Brasil. E vale lembrar que na época em que atuava no Corinthians, o brasileiro ganhava cerca de 1 milhão e 200 reais por mês. Caso o Flamengo contrate Roger Guedes, por valor próximo ao que o mesmo recebe, o ex-Corinthians terá o maior salário do futebol brasileiro. Até o momento, o vencimento mais caro dos atletas no Brasil é do atacante Memphis Depay, do time do Corinthians, que ganha cerca de 3 milhões de reais por mês. Importante ressaltar que o jogador do Mengão mais bem pago é Gabriel Barbosa, ou Gabigol, com os vencimentos de 1 milhão e meio. Ele ainda é atleta do Flamengo, já que o contrato dele vai até o dia 31 de dezembro, né? Então eu não acho que é uma boa a contratação de Roger Guedes nesse valor todo, né? Vamos aguardar, vamos ver qual vai ser a situação, se a diretoria realmente, quando assumir, vai para cima dele com tudo para tentar resgatá-lo. Detalhe é o seguinte: segundo o portal Fanáticos, né, Roger Guedes aceitou vir para o Flamengo. Lembrando que quando o atleta foi contratado pelo Al Ahly, ele saiu pelo valor de 10 milhões de dólares. O dólar hoje na casa de R$6 aí, ou seja, ele está valendo no mínimo hoje 60 milhões de reais para os cofres do Flamengo. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, mudando aqui de assunto, né? Nome forte para ser novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, tem um acordo para deixar o NK Osijek da Croácia e viajar rumo ao Rio de Janeiro. Apesar de ter contrato vigente com o clube croata e também com a multa rescisória, o dirigente português negociou uma rescisão amigável e deixará a Europa após o dia 21 de dezembro. Com ampla experiência no velho continente, o português foi o nome escolhido pelo recém-eleito presidente rubro-negro Luiz Eduardo Batista para liderar o departamento de futebol no triênio, né, 2025 a 2027, informação do UOL Esporte, né? Bom, sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!